Eterno Elohim, Eterno Deus, usa agora o teu vaso segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Toma nas suas mãos o pregador desta manhã. Ministra sobre a sua vida e sobre nós que aqui estamos e sobre aqueles que estarão nos assistindo. Choramos gratos com o perdão das nossas faltas. Choramos em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Pode abaixar um pouquinho. A música. Shalom para todos que nos assistem, todos que estão aqui. Nós vamos falar da porção Bezot Habraká, e esta é a bênção. Eu quero meditar com os irmãos algo que me chamou a atenção dentro dessa porção. Você pode até tirar isso, obrigada. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Devarim, capítulo 33, é o capítulo 33 e 34. Mas nós vamos meditar no 33, o que eu creio que o Senhor nosso Deus nos chamou a atenção. Gostaria que todos prestassem o máximo de atenção, quem estiver em casa. Quem está em casa é pior, né? Que é o filho passa, é o vizinho que bota a música. Mas tenta se ligar com Deus agora, porque é instrução, né? É o que nos ensina. O nosso pastor, nosso Rush, leu o início, leu do 1 até o 6, ao 5, e eu vou começar lendo para os irmãos as bênçãos que Moisés, homem de Deus, aqui a Bíblia é bem clara, né? Israel Elohim, homem de Deus, ele conferiu aos israelitas justos. Vou até ler aqui como é que está na minha Bíblia. Isso é importante ressaltar também. Ele conferiu Bezot Habraká, esta bênção, aos israelitas justos. Tá? Deixa eu ver aqui como é que está a nossa Bíblia. Qual capítulo? 33. Eu estou falando do versículo 1. Aqui na minha Bíblia, Ferreira de Almeida não está dando essa ênfase. Fala assim: abençoa os filhos de Israel antes da sua morte. Mas na Torá está dizendo também filhos de Israel, mas aqui a tradução fala israelitas justo. Isso é importante sinalizar assim. E aí quando ele começou a falar de Reuben, que é Ruben, né, o primogênito, no versículo 6 diz: viva e não morra, embora suas fileiras sejam numerosas. Primeiro filho, né, de Israel. Judá, o mesmo para Judá. Moisés também disse que Deus ouça, Shema, Deus ouça a voz de Judá. Guarda essa informação. E o traga a seu povo, embora seu poder lhe seja suficiente, e que tu o ajude contra seus inimigos. Então, lemos sobre Ruben, lemos sobre Judá. 2. Terceiro, sobre Levi. Para Levi ele disse: teu Urim e Tumim pertencem a teus devotos. Tu o testaste em Massá e discutiu com eles em águas da disputa, Meribá, né? Ele foi aquele que disse a seu pai e a sua mãe: eu não os vi. E não reconhecendo irmão ou filho, eles assim guardaram tua palavra e preservaram a tua aliança. Foi quando o povo começou a murmurar, a pecar. E os filhos de Levi, aí Moisés falou: quem é por mim? Quem está comigo? E a tribo de Levi ficou com Moisés, e os idólatras, todos aqueles que pecaram, foram mortos. Eles levantaram a mão para o parente. Né? E isso fez com que Deus escolhesse essa tribo como tribo sacerdotal. Então, quanto mais a gente se volta para o Senhor, independente do pai estar aprovando, da mãe estar aprovando, da família estar nos aprovando, irmãos, a família pode até nos rejeitar, mas o Senhor, se Ele estiver nos aprovando,
continue nessa caminhada. Yeshua falou isso, né? Aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Por que ele fala isso? E nem sempre a nossa família aprova, né? Nem sempre teu marido vai aprovar, tua esposa vai aprovar. Se a gente for fazer a vontade de Deus, dependendo da aprovação de quem nós amamos, às vezes a gente vai desagradar a Deus, ao invés de agradá-lo. Então, Levi, ele foi, um dos motivos dele terem sido escolhidos foi por isso, irmãos. Por isso ele foi abençoado. Eles preservaram a aliança do Senhor. Eles não aceitaram a idolatria. Eles não... Gente, é duro obedecer a palavra de Deus. É duro a gente ser rejeitado. É real. Mas é isso que agrada o Senhor. A gente se posicionar. Não adianta a gente querer agradar a Deus ser parcial. Ah, não vou falar. Ah, vou permitir. Não, você precisa se posicionar. E quando a gente se posiciona diante do Senhor, a gente não pode olhar para trás. A gente tem que permanecer firme e fiel no caminho da vida, no caminho com Yeshua. Quando Yeshua foi morrer, muitos discípulos deixaram ele. Por quê? Por causa da luta. Né? Ele estava sendo morto. Quem queria dizer que era discípulo dele? Mas se Yeshua estivesse sendo amado, sendo engrandecido, naquele tempo todo mundo ia adorar ser discípulo de Yeshua. Ninguém ia abandonar ele. Agora, quando ele estava sendo rejeitado, apedrejado, vituperado, cuspiram na cara dele. Ué, tu não cura? Cura-te a ti mesmo. Ué, tu não é o Messias? Quem quer estar conosco na vergonha, né? Quem quer estar com Yeshua na vergonha? Moisés quis. Rejeitou as riquezas do Egito para ficar na vergonha de Hebreus. Levi escolheu isso e por isso foi abençoado. Eles colocaram em cima, eles, portanto, ensinaram a tua lei a Jacó e a tua Torá a Israel. Eles colocaram incenso em tua presença e consumirão sacrifício em teu altar. Que Deus abençoe seu esforço e favoreça o trabalho de suas mãos. Que Deus de modo que seus inimigos não se ergam mais. A bênção de Benjamim. Então, lemos de Rubens, Judá, Levi. 3. A bênção de Benjamim. E Benjamim, ele lhe disse, aquele amado de Deus, né? Ben significa filho da Yadmin, da destra, filho da minha destra, né? Benjamim foi um filho muito amado. Amado de Deus, morará em segurança ao lado dele. Deus o protege o dia inteiro e mora entre seus declives. Então, 1, 2, 3, 4. 5. José. Para José ele disse, sua terra é uma bênção de Deus. José também foi muito importante, né? Olha a bênção de Moisés para ele, gente. Vocês estão vendo a diferença de bênção para bênção? Tem diferença. Isso tudo a gente precisa prestar atenção. Porque quando a terra nos olhar, será que Deus vai me abençoar agora e abençoa você? Mas é todo mundo filho? Irmãos, a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Nós não somos filhos de Deus? Será que Deus abençoa todo mundo igualzinho? Será que Ele dá a mesma porção igual a todo mundo? Só o pouco que a gente leu aqui, você olha a bênção que Moisés, homens de Deus, deu para Rubem, e olha a bênção que ele deu para José. A bênção que ele deu para Levi. Tem diferença. Claro que da função também, mas a proporção também é diferente. Para José ele disse, a sua terra é uma bênção de Deus, com a doçura do orvalho do céu e as águas que jazem abaixo, né? A doçura do produto do sol, a doçura da colheita da lua, o melhor das antigas montanhas, a doçura dos montes eternos, a doçura da terra e a sua plenitude, e o favor daquele que mora na sarça. Ela virá sobre a cabeça de José,
sobre a fronte do eleito de seus irmãos. Sua glória é como um boi. Boi é chifre, né? Poder. O boi primogênito. E os seus chifres são os chifres do bisão. Bisão aqui no caso. Como é que está a tradução de vocês? É um boi. É um boi, né? É forte, né? Gente, isso é prosperidade, isso é poder, né? Glória. É um boi selvagem. Selvagem, uma coisa forte. Como ambos, ele escorneará, vai chifrar o que? As nações até o fim da terra. Eles são as miríades de Efraim e os milhares de Manassés. Olha a bênção de José. Agora de Zebulun e Sarrar. Para Zebulun lhe disse: rejubila-te, Zebulun, em tuas excursões. Volto. E Sarrar, em tuas tendas. Eles convocarão nações para a montanha e lá eles oferecerão sacrifícios de retidão. Eles serão alimentados pela abundância dos mares e pelo que está oculto dos tesouros secretos nas areias. Gade. E Gade, ele disse: abençoado é aquele que ajuda Gade a se expandir. Ele mora em paz como um leão terrível, desmembrando como presa o braço e o cabeça. Ele provei a primeira porção para si próprio, pois esta é onde a porção do legislador está oculta. Ele veio com o primeiro do seu povo, fazendo o que é justo com Deus e estatutos com Israel. Então, Gad, ele fez coisas boas também diante do Senhor. Por isso, foi abençoado. Dan, para Dan, ele disse: Dan é um jovem leão, Satão de Baixã. Só isso. Naftali, ele diz: Naftali será totalmente saciado, olha que bênção, e cheio com as bênçãos de Deus. Ele ocupará a terra do sudoeste de Dan. E Dan, além de quase não ter bênção, ainda vai ter as suas terras ocupadas por Naftali. Gente, olha, preste atenção. Bênçãos Deus dá, mas Deus tira. E Ele está dependendo das suas atitudes, das suas ações. Né? Vocês estão vendo as diferenças das bênçãos. O que essas tribos estavam fazendo? O que esses cabeças? Estava todo mundo junto, gente. Uma coisa que há muito tempo atrás eu questionava, eu falei: gente, está todo mundo ouvindo a mesma palavra. Está todo mundo ouvindo a mesma porção. Você está ouvindo, eu estou ouvindo. Mas o que essa palavra vai produzir em cada um vai depender da fé de cada um. Qual o tamanho da sua fé para obedecer essa palavra? Para perseverar nela. Sabe o que acontece, irmãos? Aí o outro desanima: para que eu vou obedecer a Deus? Não acontece nada. Aí deixa de obedecer a palavra. Aí começa a fazer as festas do Senhor de qualquer jeito. Depois nem faz mais. Depois não guarda mais o Shabat. Depois não guarda mais o mandamento. Tipo, pra quê? Não estou mais em congregação nenhuma. Começa a afrouxar. E acha que vai receber a bênção de Deus? Irmãos, olha. A bênção do Senhor, ela vem sobre aqueles que perseveram, aqueles que lutam. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você acha, irmão, que você vai receber um novo nome dado por Yeshua sem ter feito nenhum esforço? Não. É melhor se esforçar agora. Pelo reino de Deus. Você quer a sua família na presença do Senhor? O que você faz com a sua família que está na presença do Senhor? Você obedece a palavra de Deus? Obedece os estatutos? Porque, irmão, oração e jejum sem obediência à palavra não tem valor. Porque a palavra diz: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não, eu acho que não precisa obedecer isso ou aquilo. Não, precisa sim. Precisa confessar os seus pecados, né? Você precisa ser honesto. Você precisa ser justo no seu trabalho. A forma como você
lida com o seu dinheiro implica na sua salvação, implica na salvação da sua família. Porque quando Davi foi pedir socorro para Nabal e ele se recusou, ele falou: quem é Davi? E Davi estava guardando as terras dele. Davi ia matar ele. A palavra do Senhor diz: ele e toda a casa dele. Mas, pela misericórdia, alguns servos ouviram e contaram para Abigail. E ela agiu. E ela salvou a família dela. E o que aconteceu com Nabal? Deus matou. Porque ele era um homem justo? Então, irmão, se eu não for uma mulher justa, veja bem, a salvação é para aquele que é justo, naquele que o Senhor tem chamado para a sua presença. Irmãos, o dilúvio veio para destruir quem? Os ímpios. E os ímpios são aqueles que querem permanecer em seus pecados. Esses são os ímpios. Porque a palavra diz que todos nós pecamos. Todos nós desobedecemos a palavra. Mas a partir do momento que você está ouvindo a palavra do Senhor, a palavra da verdade, e se arrepende e volta atrás e conserta. Você conserta seu casamento, sua aliança, você conserta seus relacionamentos, você conserta seus trabalhos. Deus, o Pai de misericórdia, não está vendo a sua atitude de humilhação, de reconhecer. Quantos de nós temos orado ao Senhor para melhorar os nossos caminhos? Deus está vendo tudo isso. E o nosso esforço é em agradá-lo. É difícil amar o próximo como a nós mesmos, mas essa ordem vem do Senhor. E Ele não mandou a gente amar quem nos ama. Ele mandou amar quem não nos ama. Ele mandou nos amar da mesma forma que nos amamos. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção nessas condições que Deus está dando. Dan era jovem e ia perder a terra do irmão dele. Isso é uma brachá. A bênção não vem igual para todo mundo. Você vai ter uma grande bênção sobre a sua vida, dependendo das suas escolhas. E dependendo de tal ponto das suas escolhas, tu pode nem ter bênção. Sabia disso? Irmãos, Deus ele não tem medo da gente, não. A gente tinha que ter medo dele. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Asher. Para Asher ele diz: abençoado entre os filhos é Asher. Ele será aceito por seus irmãos e mergulha seu pé no óleo. Ferro e cobre são seus ferrolhos. Gente, essa palavra ferro em hebraico se chama barzel. A palavra barzel, alguns historiadores acreditam que veio do nome Brasil. Vocês acreditam nisso? Né? Do ferro, do material do ferro que os colonos, né, encontraram aqui. Muitos deles eram cristãos novos também. E o nome Brasil, né, que a gente aprendeu, que vem do pau-brasil, não vem do pau-brasil não, vem do ferro, segundo uma visão judaica. Essa palavra barzel, ela lembra o nome Brasil, o nome dessa nação que estamos. Interessante, né? E cobre são seus ferrolhos, a sua força aumentará cada dia. Olha a bênção de Asher. Não há ninguém como Deus, Jessurum. Seu auxiliador é Ele que controla os céus e tem a sua majestade nos firmamentos. O eterno Deus é um abrigo acima, com seus braços eternos abaixo. Ele expulsará o inimigo diante de ti e proclamará: destrói. Assim Israel morará em segurança sozinho, numa terra de grão e vinho, assim como Jacó. Teus céus gotejarão como orvalho. Feliz és tu, Israel. Quem é como tu, uma nação libertada por Deus, o escudo que te ajuda e a tua espada triunfante. Teus inimigos virão servilmente, vão servir, né?
para ti, e tu esmagarás teus altos altares sobre os pés. Então a gente viu aqui, ó. Vamos contar comigo? A bênção de Rúben, 1. A bênção de Judá, 2. A bênção de Levi, 3. A bênção de Benjamim, 4. Bênção de José, 5. Zebulon, 6. Issacar, 7. Gad, 8. Dan, 9. Naftali, 10. Asher, 11. Quantas tribos são de Israel? Cadê a última? Cadê a última tribo? Gente, essa bênção, vez outra cabracá, esta bênção. Moisés, antes da morte, ele estava abençoando cada uma das tribos. Será que ele caducou, pai? Ele esqueceu? Ah, é tanto filho, né? Ah, tem mãe que esquece, né? Ah, vem fulano, vem ciclano, né? Lá no norte, né, no Maranhão, o pessoal tinha chegado a isso, né, tia? 12 tribos, eram 12, 13 filhos. A nossa Bisa, que teve 12, 13 filhos. Será que ele esqueceu? Esqueceu uma, ficou para lá? Só que lá no capítulo 33, ele vai dizer, no versículo aqui 7, Moisés tinha 120 anos, ele era bem velhinho, né? Quando morreu, mas seus olhos não tinham se obscurecido e os seus poderes naturais não tinham deixado. Então, ele não estava com Alzheimer, né? Para esquecer, não é isso? É Alzheimer, né? Ele não estava com Alzheimer, não estava caduco, não estava igual Isaac, que não estava enxergando, porque Isaac não conseguia enxergar, né? Estava velhinho. Vem cá, meu filho, deixa eu te abençoar. Não. Ele esqueceu, gente. Será que ele esqueceu ou ele não abençoou mesmo, não? Irmãos, eu não sei se eu posso falar que nós fomos mal educados, de que temos que tratar todos os filhos iguais. Eu acho que a gente foi mal educado. Ah, porque se você tratar diferente vai dar ciúme. Será que é assim que ensina a palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque a tribo de Simeão, ela não foi abençoada. Você imagina todo mundo ali diante da morte de Moshe, porque ele ia morrer. Ele sabia que ia morrer não porque ele estava cansado, ele não estava doente. Ele ia subir o monte e ele ia morrer lá. Eles sabiam disso. E você imagina todo mundo diante dele, a tribo de Simeão estava ali. E ela não foi abençoada. Será que eles falaram, peraí Moisés, peraí. E eu? Alguns rabinos entendem que Moshe não deu a bênção para Shimon porque ele estava irado com essa tribo. Alguns rabinos entendem isso. E eles dão uma certificação para isso. Alguns entendem que aconteceu por conta do pecado de Zinri. Zinri foi o príncipe que se fez relação sexual, né? Com a Moabita, quando Balaão foi lá e ensinou tropeço para Balaque, ó, leva lá as mulheres, né? Ó, irmãos, olha o problema que uma mulher pode trazer para um homem, e a palavra fala isso. Os homens vigiarem com as mulheres porque elas, a mulher estranha, a morte, o inferno vem atrás dela. E essas mulheres trouxeram isso, porque os homens começaram a cair, a se relacionar com essas mulheres. E esse Zinri, que era da tribo de Simeão, que era príncipe, se relacionou com a princesa dos Moabitas, ou seja, fez aliança na frente da tenda. E muitos acham que vão se relacionar com os ímpios diante do altar de Deus e está tudo certo. E Finéias, filho de Eleazar,
matou. E a palavra de Deus diz que ele executou o juízo, ele teve zelo de Deus. Finéias é da tribo de Levi. A tribo de Levi foi escolhida porque a tribo de Levi decidiu manter a aliança com Deus. E ela foi abençoada porque ela manteve a aliança com Deus. E a tribo de Simeão não. Irmãos, você acha que se você for infiel ao Senhor, a palavra do Senhor, Deus vai te abençoar? Irmão, se Moshe teve coragem, diante de todas as tribos de Israel, olhar para essa tribo e não falar nada, você acha que o Eterno vai ter medo da nossa cara? E dizer, esqueci de você? Não, irmãos. Quem tem que ter medo diante dele somos nós. E Jacó, antes de morrer, o que é interessante também, abra lá sua Bíblia em Gênesis 29, se você quiser. Jacó, antes de morrer, também abençoou os filhos de Israel. Eu não vou ler todas as bênçãos, se você depois quiser, compara, porque houve um crescimento espiritual por parte de alguns, e eu vou citar um só, que foi a tribo de Levi, lá no capítulo 49, versículo 5 de Gênesis, que o Jacó ia morrer, chamou os filhos para serem abençoados, né? Isso é uma prática interessante. Aqui no versículo 1 vai dizer, depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos últimos dias. Ele ainda profetizou sobre as tribos também. Mas lá no versículo 5, que ele vai falar de Simeão, Shimeão e Levi, olha o que ele fala. Simeão e Levi são um par, duplinha, os irmãozinhos amiguinhos. O que eles faziam? Instrumentos de crime são seus artigos. Que minha alma não entre na trama deles, que meu espírito não se una com a assembleia deles, pois eles mataram homens com raiva, desmembraram bois com vontade. Maldito seja a cólera deles. Maldita seja a cólera deles, pois ela é feroz, e a sua fúria, pois ela é cruel. Eu os dispersarei em Jacó, os espalharei em Israel. A duplinha Levi e Shimeão. Por que ele falou isso dessas duas tribos? Porque quando Diná foi estrupada por Shiré, eles mentiram, eles fizeram uma trama para os filhos de Shiré fazerem aliança com eles. E falou assim, não, para vocês casarem com ela, porque ela é estrupada e depois quis casar. Ele falou, vocês vão ter que se circuncidar para fazer parte, para a gente fazer aliança um com o outro. E Shirama gostou, o pai dele aceitou, convenceu o povo deles a se circuncidar, todos se circuncidaram. A palavra diz que no terceiro dia, onde a dor era intensa desses homens, eles dois foram lá e mataram a todos. Eles se vingaram do estupro de Diná. Eles foram violentos, eles mataram todo mundo. E Jacó amaldiçoa eles por isso. O pai de Jacó não concorda com essa atitude deles. Isso é a bênção de Jacó. E ao longo da caminhada, a gente vê que Levi muda o curso da atitude dele. Ele não era mais um vingativo assassino, ele se tornou uma tribo sacerdotal. Eles tiveram uma mudança espiritual na vida deles e os outros também. Depois, se você quiser, compara essa bênção com a bênção de Moisés. Faça isso na sua casa. Quem é você há 10 anos atrás? Quem é você hoje? Houve alguma mudança? Você cresceu espiritualmente ou você piorou? Porque Simeão não melhorou em nada, a ponto de não receber nenhuma bênção. Porque se ele tivesse feito alguma coisa que agradasse a Deus, ele seria abençoado. E ele não foi. Ele permaneceu nisso ou pior, não sabemos. Pior, né? Porque a tribo Sinri é um exemplo disso.
O nome Shimon, quando Leia deu para ele, né, a gente sabe que o conflito de Leia com a irmã dela era pelo amor do marido. Então, uma coisa que fazia o marido amá-las era ter filhos. Então, Deus ouviu o clamor de Leia e começou a abrir a madre dela na frente de Raquel, para que Jacó desse mais atenção a ela, porque ela não era nada. E esse nome Shimon significa chamar, ouvir. Alguns rabinos entendem que quando Deus abençoou Judá, volta lá por Besut Habraká, no capítulo 33, quando ele abençoa Judá, no versículo 7, que fala assim: o mesmo para Judá. Moisés também disse que Deus ouça a voz de Judá. Quando fala que Deus ouça, a palavra chamar faz referência ao nome de Shimon, que é as mesmas letras. Então, alguns rabinos entendem que Shimon foi parcialmente abençoado por meio da tribo de Judá. Quer dizer, ele não ficou totalmente descoberto. Mas, irmãos, eu vejo isso como uma punição. Não sei vocês. Porque a hora da morte é a hora final. Não tem como você, poxa, me abençoa agora. Não tem como. Gente, tem momentos na nossa vida que são decisivos, né? Que se você não agir certo, você perdeu. Acabou, você não vai ter mais uma chance, você não vai ter mais uma oportunidade. Tem portas que se abrem na nossa vida, se você perder ela, você não vai ter mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. E aí, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem também em Gênesis 27, que foi o que Rachel me trouxe sobre essa questão de abençoar antes de morrer. Gênesis 27. Quando Isaac no versículo 1, perdão, envelheceu e sua visão estava definhando. Ele convocou seu filho mais velho, Esaú, meu filho, eis-me aqui. Eu estou velho e não tenho ideia de quando morrerei. Já estava próximo, né? Agora pega teu equipamento, teu laço e arco e vai para o campo para caçar-me alguma caça. Faz dele um prato saboroso de maneira que eu gosto. E traz-me para comer. Minha alma então o abençoará antes de eu morrer. Era a oportunidade. E aí, Rebeca ouviu. Ela junto com Jacó simularam toda uma situação para pegarem essa bênção para eles. Agora, lá no versículo 27, vamos lá comigo. Versículo 27 deste capítulo. Jacó aproximou-se e o beijou. Isaac aspirou o cheiro de suas roupas e o abençoou. Jacó já estava sendo abençoado. Ele disse: vê, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo abençoado por Deus. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a gordura da terra, a abundância de grão e vinho. Nações te servirão, governos se inclinarão a ti. Tu serás como o Senhor sobre teu irmão. Os filhos de tua mãe se prostrarão diante de ti. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados. Isaac tinha acabado de abençoar a Jacó, né? Que estava enganando ele, e Jacó tinha apenas deixado seu pai, Isaac, quando seu irmão Esaú voltou de sua caça. Ele também tinha preparado o manjar e o trouxe ao seu pai. Que meu pai se ergue como a caça de seu filho, ele disse, de modo que sua alma possa me abençoar. Quem és tu? Perguntou seu pai, Isaac. Eu sou o teu primogênito, Esaú, ele replicou. Isaac foi tomado por um violento ataque de temor. Quem? Onde?
está aquele que caçou uma caça e há pouco me serviu. Eu a comi antes de tu vires e o abençoei. A bênção permanecerá dele. Irmãos, presta atenção. Bênção se perde. E não fica achando que a palavra de Deus não tem poder. Ah, Deus não vai fazer isso comigo não. Meu pai não vai fazer isso comigo não. Não vai não? Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, soltou o mais alto e amargo grito. Abençoa-me também, pai. Ele implorou. Aí ele implorou. Teu irmão vem com falsidade e já tomou a tua bênção. Você imagina isso lá na hora final? Se você perdeu. Irmão, você acha que Yeshua vai dizer o que pra gente? Yeshua, o que você fez? Não, você perdeu a sua bênção. Você não guardou a sua coroa. O que ele falou lá no livro de Apocalipse? Guarda a tua coroa. Está escrito lá no livro de Apocalipse? Depois eu vou dar uma procuradinha aqui para a gente ver. Irmãos, Isaac, pela fé, abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. E quem recebeu ela foi Jacó. Esaú já tinha vendido a sua primogenitura pelo guisado. E na hora que ele foi procurar a bênção, ele não acreditou. E muitos estão andando assim, achando que está tudo certo. Eu posso fazer o que eu quiser, que depois eu me arrependo, eu volto para Deus e Deus vai me abençoar. Será, irmão? Será? A palavra diz que nos últimos dias haverá grande surpresa. Então a gente tem que temer a Deus. A gente tem que trabalhar para Deus. Porque quem vai dar o selo final é Ele. Não é ninguém que vai dar essa aprovação. É Ele. Esaú quis herdar a bênção, mas não pôde. Abre lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, o que aconteceu? Ele foi rejeitado. Shimon foi rejeitado. Por quê, irmãos? Porque o pai preferia aqueles outros filhos? Não. Porque eles foram profanos. Eles não tiveram as ações que agradam ao Senhor. Eles não obedeceram a palavra. Irmãos, obedecer a palavra de Deus, quanto mais você obedece, mais bênção você vai trazer sobre a sua vida. Quanto mais você desobedece, menos bênção e mais maldição você atrai para a sua vida. Irmãos, ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Depois não adianta chorar, se lamentar, lamuriar, mas por que eu fiz isso? Mas poxa, eu fiz no momento, poxa, eu deixei a palavra de Deus por causa de fulano, por causa de ciclano, meu pai, meu marido. Irmão, depois não tem chororô. A recompensa cada um vai receber de acordo com a sua atitude, a sua decisão. E a medida dessa bênção vai ser o quanto mais você obedece a palavra, mais você se aproxima de Deus, o quanto você está disposto a amá-lo. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 5, vai dizer, nos orientar que ninguém, sabeis isso, que nenhum fornicador, pessoa sem compromisso é um fornicador, não é? Irmãos, um relacionamento sem compromisso não é de Deus. Você precisa se comprometer. Nós precisamos ter palavra. Nós precisamos fazer aliança com as pessoas, não só no casamento, no trabalho, na congregação. Você precisa ter palavra. Um fornicador é uma pessoa que usufrui da outra
uso lá o que eu quero fazer e pronto, acabou. Não tem nenhum compromisso, ninguém é de ninguém. Todo mundo é de todo mundo. Isso é de Deus? Ninguém seja fornicador ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Irmão, não vai ter herança. Herança herda o filho obediente. O filho rebelde não vai herdar nada do Senhor. Do Senhor não vai herdar. Se você tem filho rebelde e vai deixar herança com ele, é porque você é um tolo. Não deixa não. Não deixa não. Porque cada um, a palavra diz, a gente colhe o que a gente planta. Se teu filho é um filho rebelde, irresponsável, não te ama, não cuida de você, você vai deixar herança? Você vai abençoar esse filho? Não, irmão. Faça como a palavra do Senhor. Deixa ele pela sorte dele. Porque ele escolheu. Isso é amor do Senhor. Né? Essa educação, essa má educação no mundo, que fala que a gente não pode fazer diferença. Irmãos, você não pode ser injusto. Isso não. Teu filho te ama, cuida de você, zela por você, está cuidando da tua casa, está cuidando da tua saúde. Você não demonstra um amor pelo seu filho, uma gratidão pelo seu filho. Irmãos, a obrigação, ela é real, mas o amor faz toda a diferença. Ah, eu vou ter que levar minha mãe no hospital porque eu tenho que levar. Você sabe quando alguém faz por amor e você sabe quando alguém faz por obrigação. Se teu filho faz por amor, ele te ama, ele cuida de você, ele está na tua casa, ele te visita, ele te obedece. O que esse filho merece? Ele merece a sua bênção, ele merece a sua atenção, sim. Ah, mas o outro não faz nada. Não merece. Não faz. Não merece. E se ele reclamar, você fala por quê? Porque esse filho é obediente, esse filho está aqui comigo. Por quê, irmãos? Essa má educação nos ensina que a gente tem que tratar todo mundo igual. Tem que tratar igual se eles têm ações iguais. São filhos obedientes, filhos que erram, mas te reconhecem. Poxa, filhos que falam a verdade, filhos que andam na verdade. Merecem, sim, recompensa para a glória do Senhor. Então, irmãos, para finalizar, em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8 diz que, eu vou até ler porque é uma palavra importante, é uma instrução para a gente. Um filho que está na prostituição, fornicando, você vai abençoar esse filho? Deus não vai abençoar o seu filho, o que você quer. Deus vai abençoar a quem obedece. Yeshua disse, meu pai e minha mãe é aqueles que fazem a vontade do meu pai. Se teu filho faz a vontade do Pai Celeste, não abençoa. Unge, esteja ao lado. Não, eu estou com você. Mas se teu filho desonra o Pai Celeste, por que tu vai abençoar ele? Por quê? Porque teu filho? Não. Deus não ensina a gente dessa forma, não. Pode ser duro para você, mas aprende desde já. Porque no grande dia Yeshua fará o mesmo. Porque Ele é a luz. Ele é a luz. E Ele vai fazer separação de joio e de trigo, de bode e de ovelha. Não fica achando, meu pai, minha... Irmãos, vamos agir conforme a justiça de Adonai. 1 Tessalonicenses, do versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus e a vossa santificação. O que é santificação? Separação. Nós não somos mais mundanos. Que vos abstenhais do que? Da prostituição, da idolatria. Que cada um de vós saiba possuir seu vaso, seu corpo. A gente não faz o que a gente quer com o nosso corpo. Em santificação e honra. Não na paixão de concupiscência. Quais são as concupiscências? Dos olhos. Nem tudo que o nosso olho vê, deseja. Nosso olho vê, nosso coração deseja, a gente tem que ter. Tem que refrear os nossos desejos.
concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a carne quer ter, a carne quer obter. Será que é a vontade de Deus? A vaidade do mundo. Isso não é santificação. Não a paixão da concupiscência como os gentios, que ainda assim não é um mundo que não tem Deus, que acha que ter coisas, fazer o que quer. Quanto mais prazer, eu tenho que comer o que eu quero, eu tenho que ir aonde eu quero, tudo que eu quero. É só prazer. Deus não nos ensina assim. Isso é paixão. Eles não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Tudo isso para Deus é imundícia. Você comeu o que você quer, você faz o que você quer, você veste o que você quer, você vai para onde você quiser. Isso é imundícia para Deus. A santificação não é assim, não. Você come o que Deus quer, você veste o que Deus quer, você vai onde Deus quer. Isso sim é santificação. É separação. Nem todo lugar a gente tem que estar. Nem toda comida a gente tem que comer. Nem toda roupa a gente tem que vestir. Mas para a santificação, preste atenção nesse versículo. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Você pode continuar fazendo o que você quiser, mas não espere de Deus a bênção. Você pode casar com quem você quiser, comer o que você quiser, ir para onde você quiser, mas não espere de Deus a bênção. Porque não vai ter choro, não vai ter ninguém que convença o Senhor do contrário. Quer bênção? Obedece a palavra do Senhor. Anda de acordo com a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu vou terminar aqui com a passagem de Devarim, capítulo 29. Camila, a passagem da coroa é Apocalipse 3:11. 3:11? Apocalipse 3:11. Quem vai herdar a coroa de glória? Quem obedece a palavra. Vocês acham que a gente andando segundo a vaidade desse mundo, a gente vai herdar alguma coisa? Vai não. Não vai mesmo. Não se esforça não em se santificar. Em santificar a tua casa. Para ver se a gente vai herdar. 3 o quê? 11. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O que aconteceu com Esaú? O que ele fez, gente? Ele me deu. Aí quando chegou na hora de receber a bênção, aí o irmão foi esperto e ele tomou. Aí nós, eu sou filho de Deus, eu ando de acordo com a palavra, não obedece, não se sujeita às autoridades. Aí quer pra cá? Deus, não vai me abençoar não? O que você fez? Peraí. Não tem essa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Então você vigia. O que Yeshua fala? Vigiai e orai, porque o diabo está ao vosso derredor. A Satã, acabou, perdeu. Não tem mais bênção. E eu vou fechar com Deuteronômio 29. Isso tudo, irmãos, é para a gente temer ao Senhor. Porque a gente tem uma falsa impressão. Porque o Senhor, Ele não vai mandar um fogo em você porque você mentiu, porque você desleixou. Hoje eu não vou obedecer a Deus não, porque disso. Aí a gente coloca todos os nossos problemas para obedecer a Shem, todas as nossas dificuldades para obedecer a Shem. E Ele tem que entender. Não ora não, irmão, para você ver. Você não se esforça não para você ver se o Senhor não vai te abençoar. É gente que tem que se esforçar. A palavra diz: esforçai-vos. Está desanimado? Anima-te. O Senhor não fala assim: você está desanimado? Ai, meu filho, puxa, vem cá, chora no meu ombro, vem. Espera isso do Senhor. Levanta-te, come
não te deixa temperamental. Deus não te deixa animado. Ai, meu filho está cansado. Ai, não, pode chorar. Não chora. Me mostra. Alguém me mostra na palavra Deus fazer isso? Poxa, Senhor, eu estou sozinho aqui, não tem mais ninguém comigo. Tem joelhos que não se dobraram diante de Baal. É isso que Deus respondeu para ele, amor. Vai! E ele foi. Então esse Deus aí, autoajuda, esse Deus temperamental na Torá, não é real. Vou fechar aqui para vocês, Devarim 29, que é essa falsa ideia de que está tudo certo. Ai, Deus entende, né? Meus problemas, minha tristeza. Coitadinho de mim, minha mãe fala, né? Espírito de coitadinho. Ai, meu Deus, oh Senhor. E às vezes por razão, né? Você está sozinho, você está com problema, às vezes por razão. Mas, irmão, levanta, gira, vamos embora. Cada um carrega a tua cruz, ó. Carrega a tua cruz e me siga. 16, ó. Vocês viram abomináveis ídolos que eles têm feito de madeira, pedra, ouro e prata. Hoje, não deve haver entre vocês qualquer homem, mulher, família ou tribo cujo coração desvie-se de Deus. A gente começa a desviar de Deus com o nosso coração, irmãos. É aqui dentro que a gente começa a desanimar, é aqui dentro que a gente começa a questionar, é aqui dentro que a gente começa a deixar o Senhor. E aí depois a gente vai mostrando as nossas atitudes. Já começa a não se santificar mais, já começa a se misturar com o mundo. E vai adorar os deuses daquelas nações. Não deve haver entre vocês uma raiz que produza galho e absinto. Irmão, não deixa o teu coração falar para te convencer de que Deus não se importa que eu estou fazendo isso, Deus entende. Não é real. Você vai perder a sua bênção. E se você estiver sendo provado, irmãos, Deus pode nos provar de tal maneira que Ele pode permitir enfermidade na nossa vida. Deus pode nos provar de tal maneira que Ele pode nos fazer perder tudo. Para saber o que a gente vai fazer. Ele pode permitir vir um falso profeta realizar coisas maravilhosas para falar para você, não, você não precisa obedecer mais a palavra. Ele pode te provar sim, pode me provar sim, porque Ele quer saber o que vai estar no nosso coração, se vamos obedecê-lo ou não. Para que eu vou fazer suporte? Estou sem causa. Por quê? O Senhor mandou ir você para o lugar que Deus escolheu. Deus mandou você fazer na sua casa. Mas o lugar que Deus deu em Jerusalém, mas existe casa de oração para você estar. Irmão, a gente não pode condicionar a palavra do Senhor, a gente tem que obedecer. Irmãos, coloca uma coisa no seu coração. Tudo que Deus nos pede, Ele nos dá a condição de fazer. Deus não nos pede nada impossível. O que Ele pede, Ele te dá poder para realizar. Então guarda isso no seu coração. Quando tal pessoa ouvir as palavras dessa terrível maldição, ela pode racionalizar e dizer: terei paz, mesmo que eu faça como eu achar. Deixa-me acrescentar alguma umidade a essa prática seca. Deus não concordará em perdoar tal pessoa. Você pode achar no seu coração de que Deus vai me perdoar, Deus vai me entender. Não. Será? Será que Ele vai entender? Será que Ele vai entender? Será que Ele vai concordar com você? Irmão, se Deus falasse para Eliab, Eliab, você está certo. Jezabel matou todos os meus profetas, você está sozinho, é verdade, fica aí. Ele não podia? Você pode, irmão, ficar parado hoje na tua casa, deitado, morrendo, mas o Senhor te diz nesse dia: levanta,
ajuda é o rochedo. Não é à toa que a palavra diz que ele é o escudo de Abraão. É ele quem nos sustenta. Então não fica, o problema da gente é o nosso coração. Ai, eu acho que Deus não acha nada, irmão. Vai atrás da tua bênção. Vai atrás da tua bênção. Quando Jacó falou, eu não vou deixar você ir embora se você não me abençoar. É assim que você tem que estar. Rachel, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Se Deus não te abençoar nessa caixa de suporte, irmão, não para de clamar. Não para de clamar. Não para de clamar ao Senhor. E a palavra de Deus diz: a ira de Deus que demanda por exclusiva adoração serão dirigidas como fumaça contra essa pessoa, e toda temível maldição escrita neste livro jazerá em sua porta, de modo que, olha, escuta isso, irmão, Deus apagará o seu nome de debaixo dos céus. Você quer o seu nome apagado? Porque quando a gente começa a deixar de fazer a vontade de Deus por causa de B, C, D, F, G, H e J, K, Ele apaga o teu nome do céu. É por vencedor esse novo nome. É por vencedor essa coroa de glória. Não é para covardes. Covardes. Dessa maneira, irmão, Simeão, ele não recebeu a sua bênção. E Deus não vai ter medo de chegar na sua frente e falar: o que você fez? A minha obra, a minha palavra, com a família, onde eu te enviei. Ele não vai ter medo de dizer para mim: não te conheço. Ele não vai ter medo de ouvir nada da nossa parte, porque Ele é justo. A passagem não diz o porquê Ele não recebeu. Vocês leram aqui na Torá que o nome dele nem é citado. Irmãos, você imagina a vergonha que deve ter sido isso. Diante de todas as tribos. E eu? Alguém já passou essa vergonha? Tipo, todo nome ser chamado seu, não. Faltou alguém? Faltou o meu. É isso que vai acontecer. E Deus não vai voltar atrás. Mas ao longo das Escrituras podemos entender, por meio das suas ações, por que não recebeu. Isaac também pretendia abençoar Esaú, seu primogênito, mas ele também não foi abençoado. Perdeu a sua bênção por artimanha da sua mãe e seu irmão e devido aos seus próprios pecados. Se eles não receberem sua bênção, se eles não receberam, o que nos faz pensar que se não vivermos em santificação, vamos receber a bênção do Senhor? O que nos faz pensar isso? Deus, os olhos de fogo estão vendo as nossas ações e a intenção do nosso coração. E Ele diz claramente: recompensarei cada um de acordo com as suas obras. Ele vai recompensar, irmãos. Vimos que Deus é justo e nos abençoará mediante nossas escolhas, ações e comportamentos que o agradem. Shabbat Shalom. O Barabá, enquanto ela falava aqui sobre Eli, né? Eu estava lembrando ali no pecado do bezerro de ouro, quando Moshe desce no Sinai, os anjos que não se dobraram ali foram exatamente Eli, a tribo de Eli. E eles foram separados. Levi, eles foram separados exatamente a partir daquele momento para serem por caminho. Né? Muito interessante isso. Né? Estava me lembrando disso ali quando você falava. Né? Deus havia separado essa tribo porque eles não se dobraram ali com o bezerro de ouro. Deus seja louvado por isso. Vamos ficar em pé, vamos orar. Mais à noite, 18 horas, se o Eterno assim quiser, estaremos de volta.
estamos realizando a Havdalah e dando prosseguimento à festa de Sukkot, né? Para o Hashem. Você mora aqui próximo, mora aqui no Rio, estiver próximo de nós, vem estar conosco às 18 horas para o Hashem. Eterno Elohim, eterno Deus, somos gratos nesta manhã pelo Avodá, por esse serviço que aqui realizamos. Que Tu tenhas mais uma vez, te suplicamos, que Tu tenhas aceito a nossa Avodá, a Tua palavra, Hashem, que foi lançada aos nossos corações, nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem. Eterno, que a Tua palavra mesmo garante que ela jamais voltará vazia, Hashem. Então nós sabemos que ela entra no nosso coração e ali faz morada. Eterno, que haja retorno em nome de Yeshua HaMashiach, da Tua palavra em cada coração que ouvira nesta manhã ou posteriormente esta live, Hashem. Ministra sobre cada vida, para que nós tenhamos vida em Yeshua HaMashiach e através da Tua Divar Elohim, nos alimentando e colocando em prática a cada momento das nossas vidas. Toda Ravá, Hashem, abençoa, Senhor Deus, o restante deste dia. Lembramos da avó do Teu servo, Rafael, Hashem, eterno Elohim, que ela esteja bem, que ela esteja tranquila, guardando ali a Tua serva e a sua filha, a Rodrigo Denise, toma nas Tuas mãos também, Hashem. Inicia sobre nós no restante desse dia e traga-nos de volta logo mais, para darmos continuidade, Hashem, a essa festa maravilhosa de Sukkot. Nós te agradecemos e te suplicamos, gratos, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos lá, obrigado, Kohanim. Yivarek Adonai, Yismerecha, Yehi Adonai Palavecha, Vivonecha, Yisa Adonai Palavecha, Viyasenecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua.